Olá, delegados da Tailândia e do Reino Unido. Meu nome é Lorena. Eu sou do Jornal da Inter e acredito que seja de suma importância entender os seus respectivos posicionamentos sobre o trabalho infantil. Portanto, iniciaremos nossas perguntas em relação ao Reino Unido. A OIT e a Unicef alertaram que mais de 8,9 milhões de crianças e adolescentes correm o risco de ingressar no trabalho infantil no mundo até 2022. Isso foi um resultado da Covid-19 e juntamente com a pandemia. Por isso, como a delegação do Reino Unido pretende prever que esses dados aumentem, mas sim abaixem? Então, o Reino Unido ele conta com uma série de instituições governamentais e não governamentais responsáveis pela mediação de questões relacionadas à criança. Então, a fiscalização ela é muito incidente, tanto que há pouco tempo saíram várias notícias de casos, por exemplo, de crianças que eram exploradas na plantação de maconha, e essa fiscalização é muito incisiva, então são descobertos muitos casos muito recorrentemente. Então vai ser por meio da atuação das instituições, posso dar os nomes, caso venha a calhar, que vão ser mediados esses índices. Se você quiser citar essas ONGs, acredito eu, fontes governamentais, seria interessante, sim. Posso. Tem a NSPCC, que é a Sociedade Nacional de Prevenção da Crueldade contra a Criança. O KHTC, que é o Centro de Tráfico Humano do Reino Unido. IICSA, que é a Investigação Independente Britânica sobre o Abuso Sexual, e o SCPAT, que é uma instituição para o fim, porque essas siglas são em inglês, né? Para o fim da prostituição infantil e do tráfico. Ótimo. Bom, boa tarde, pessoal. Delegações da Tailândia e Reino Unido. Meu nome é Maria Antônia e, assim como a Lorena, eu também faço parte do Jornal da Inter. E reiterando o que a minha colega disse e me direcionando à delegação britânica em específico, nós já sabemos quais são as suas intenções para que abaixem. Vocês acabaram de colocar também como isso é feito em prática com as ONGs. E aí, eu gostaria de saber, assim, que vocês, né, as duas delegações, primeiro, o foco é para as duas delegações, mas inicialmente, o que o Reino Unido está disposto a ceder para que essa problemática seja corrigida? Porque no Comitê 1, a gente teve uma fala que dizia justamente que essa é uma responsabilidade supranacional. Então, como vocês acreditam que o país pode superar essas diferenças? Sim, o Reino Unido ele reconhece a responsabilidade que ele tem quanto aos altos índices atuais de exploração infantil, visto que eles são muito recorrentes em virtude principalmente do trabalho escravizado e do passado histórico de escravização de países periféricos, que muitas vezes foi promovido pelo Reino Unido. Então, atualmente, será promovida uma reparação histórica com recursos financeiros a esses países, com completa disposição de ajuda sobretudo na África e na Ásia. Tem países no Comitê 1 que o Reino Unido teve esse processo colonizador e que eu citei, como Quênia, a própria Tanzânia, que o Reino Unido dispõe os recursos para ajudar nessa mediação desses altos índices. E a Tailândia, como vocês acreditam que os países podem
vocês mesmos podem superar essas diferenças e concordar com as ideias de outros? Bom, o problema da Tailândia é que no próprio país existe um alto índice de trabalho infantil e exploração infantil em todos os âmbitos, principalmente no âmbito sexual. E o problema maior é a quantidade de migrantes, de crianças que são traficadas para dentro do país. Então, a maior ação que eu acredito que a Tailândia possa tomar, que o Estado tailandês pode tomar, é aumentar a fiscalização das fronteiras tailandesas para impedir que essas crianças cheguem por mãos de pessoas que não estão ali para dar uma melhor condição de vida para elas, e a criação de abrigos para que essas crianças possam ser abrigadas e terem condições básicas de vida e poderem viver como crianças. É isso. Já entrando nesse assunto de exploração sexual e de imigração ilegal, eu vi num relatório das Nações Unidas que estima que haja milhares de menores a trabalhar na indústria do sexo tailandês. Grande parte deles proveniente de forma ilegal de outros países fronteirísticos e muitas vezes sem receber qualquer tipo de pagamento. Desse modo, é visto que além da exploração infantil, existe a sexual também. Você falou que você pretende melhorar na fiscalização. Você quer propor isso para os outros países, o fim da imigração ilegal completa, ou você pretende fazer isso de forma somente no seu país? Bom, o fim da imigração ilegal completa eu acho que é interno de cada país, já que todos os países ali vão decidir, e acho que é uma ação muito difícil a ser tomada de modo efetivo, com urgência. Então, o máximo que a gente pode fazer é aumentar a fiscalização das fronteiras e também regularizar os migrantes, os mais de 370 mil crianças que estão em situação irregular na Tailândia. Muito bom. E aí, agora, por fim, a gente gostaria de saber o posicionamento prévio de vocês sobre os dois próximos tópicos, tanto a exploração sexual quanto as possíveis resoluções. Bom, sobre exploração sexual, a Tailândia repudia exploração sexual infantil. É um problema que está enraizado na sociedade tailandesa há muitos anos, infelizmente, mas desde uma década nós temos criado vários projetos para impedir, como o ECPAT, que é desde 1990, se não me engano, que foi criado na Tailândia para acabar com a exploração infantil sexual. E sobre as resoluções, eu acredito que se todos os países trabalharem em conjunto, nós conseguiremos alcançar uma solução que vai agradar a todos e que vai, de modo efetivo, colaborar com o fim da exploração sexual infantil. Reino Unido? Bom, eu afirmo que a exploração sexual e o tráfico de crianças ele está diretamente relacionado a questões socioeconômicas. Tanto que o meu país, os índices são, apesar de ocorrerem, são mais baixos que a maior parte do comitê. Então, o meu papel será em ajudar esses países no controle interno e promover medidas que auxiliem na mediação desses países, apesar de que tenham, sim, índices de exploração sexual, mas, como eu falei, existem vários órgãos do governo já que atuam fiscalizando e regularizando esse cenário. Então, eu disponibilizarei profissionais dos meus órgãos já qualificados para atuarem nesses países. Para finalizar, nós gostaríamos de saber sobre
como vocês se posicionaram em relação ao atrito da Tanzânia e a China durante a segunda sessão acerca de investimentos financeiros. Bom, eu acho que a Tanzânia errou no posicionamento dela, já que não havia tido uma fala sobre investimento econômico. Então, era um problema mais entre os dois países, entre a China e a Tanzânia, já que a Tanzânia acabou citando problemas internos e passados entre China e Tanzânia. E eu acho, sinceramente, que a China teve um posicionamento corretíssimo ali naquele momento. Eu entendo os dois lados. Eu acho que são dois pontos de vista de lados diferentes da mesma moeda. Um que explora e o outro que foi explorado, mas que o primeiro atualmente já conteve, mas não reconhece a exploração que causou no passado. Então, apesar de que também porque a China foi invadida pelo Japão, então já tem um passado, mas isso não impede da China também ser uma potência imperialista. Acho que naquele contexto determinado, a Tanzânia não tem realmente o direito de cobrar dos países que não foram envolvidos no processo colonizador dela investimentos financeiros, mas acho que seria, sim, interessante essa união internacional dos países em prol do desenvolvimento de outros que precisam, sim. Acredito que seja o fim. Você quer adicionar alguma coisa? Alguém quer fazer algum adendo? Não. Não? Muito obrigada, delegadas, que vocês participaram. A agência de comunicação a participação de vocês. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, como a jornalista Lorena disse, sintam-se à vontade. Não gostariam de acrescentar nada? Então, Não, obrigada. Obrigada pela chance, pela oportunidade, o tempinho que vocês nos deram aqui. E boa sorte nas próximas sessões. Obrigada, você também, gente. A assessora da jornalista, e a gente encerra aqui nossa primeira entrevista da Inter, da terceira edição. Beijinhos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.